Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Noroeste FM, o Jornal dos Trabalhadores. É muito bom estar com vocês. Eu sou Jair do Oliveira e vou com você até 1h, até meio-dia, fazendo um debate que o povo quer ouvir. Saúde, educação, transporte. Estamos aproveitando, fazendo um diagnóstico de Campinas. E nada mais justo do que trazer o debate sobre educação. Nós temos aqui em Campinas uma escola técnica federal. Não é só técnica, né? É tudo. E funciona aqui no Jardim Sapienti Íris. Eu queria debater com vocês, com muita calma, o Instituto Federal de Campinas. Afinal, Campinas precisa de mais institutos federais. Campinas suporta mais um, ou dois, ou três institutos federais. Na Vila Boa Vista, onde eu moro, temos uma faculdade fechada. E aí o que o pessoal está fazendo? Está aproveitando que está fechado e fazer estandes de tiros, onde já se viu se fechar uma escola a abrir um estande de tiros. Eu, particularmente, tenho feito esse debate na comunidade sobre a necessidade de ter uma escola federal em Campinas. Estou recebendo aqui o diretor do Instituto Federal, Everval Castro, para falar sobre o que é o Instituto Federal, tem necessidade de ter mais escola e o que a gente faz para melhorar a qualidade de ensino. Bom dia, Everval. Bom dia, GR. Queria agradecer o convite de estar aqui com você hoje, nesse sábado de manhã. Queria parabenizar o trabalho seu, né, da equipe da rádio aqui, que está trazendo debate, informação importante para a população. Queria mandar um abraço para toda a audiência, os ouvintes hoje aí, né? A gente estava conversando agora há pouco do alcance que a rádio tem, chegando nos lares, nas famílias, num sábado de manhã. Falar sobre educação é bom demais, né? É muito bom. Nós falamos aqui sobre transporte, falamos sobre moradia. Campinas tem 30 milhões de déficit habitacional e constrói uma casinha de 10 metros quadrados. Está faltando política de habitação. Falamos sobre transporte, está faltando política de transporte, porque não é público, né? É caro e não chega a lugar nenhum. E aí fazer um debate sobre escolas federais. Campinas precisa de mais escolas, Everval? Sem dúvida, Jair, precisa sim. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas o que é o Instituto Federal. Eu acho que tem gente que não sabe, né? A gente fala Instituto Federal, eles não entendem o que é o Instituto Para Federal. um governo que gasta milhões com a mídia, não gasta um centavo sequer para falar do Instituto Federal que nós temos em Campinas. Isso, então, o Instituto Federal, você já fez uma introdução aí, já resumiu bem, né, sobre a questão da formação profissional, né? Mas o Instituto Federal tem uma história centenária, gente. O Instituto Federal ele foi criado num contexto histórico do país em que até o começo do século XIX, o Brasil colônia, né, antes de vir a corte para cá, no Brasil, enquanto o Brasil colônia, nós não podíamos ter indústria no Brasil. Eu já está mostrando aí a caneca do Corinthians, né? A gente não podia ter indústria, já aqui no Brasil. Quando você tem a mudança da corte para cá no começo do século XIX, existe então a queda dessa proibição. E o Brasil, então, ele é permitido agora aos brasileiros também ter indústria, né? Poder ter fábricas, né? Isso não era permitido. Era aquela colônia de exploração até então. Então, no começo do século XIX é criado, então, são criadas estruturas, modifica-se muito, né, essa questão nacional. Uma dessas estruturas foi o Real Colégio das Fábricas, em 1808 foi criado ali.
E o objetivo era exatamente tentar formar, né, artífices, né, artesãos. O objetivo era trabalhar a educação ainda para classes desfavorecidas. Depois da proclamação da República, então ali você tem a abolição da escravatura, a proclamação da República, fatos ali que aconteceram próximos um do outro, já no final do século XIX, o Brasil ele começa a se preparar para fazer uma transição. Ele já vem fazendo isso e começa a se preparar para fazer uma transição para a industrialização do país. E no começo do século passado, então, Nilo Peçanha, em 1909, ele publica um decreto no dia 23 de setembro de 1909, decreto 7566, que cria as escolas de aprendizes artífices. O decreto ele cria uma em cada capital brasileira. Cada capital recebe, então, o que seria seriam as primeiras escolas, né, os primeiros, digamos assim, institutos federais, né. Não tinha esse nome naquela época ainda, e o objetivo era formar ali operários para essa nova indústria, né, brasileira, né. Então o objetivo era fazer essa transição de um Brasil agrário, né, para um Brasil essencialmente agropecuário, na política do café com leite até então, né. Como é que a gente industrializa o país, agrega valor ao que a gente produz, né? Como é que a gente traz, então, o país com o patamar de uma nação desenvolvida. Então, a história do Instituto Federal, ela está muito ligada à história do desenvolvimento nacional. Ela está muito ligada a você colocar isso nas mãos do povo, da população. Essa população que ela estava passando por uma transformação muito grande ali, advinda de um processo de abolição. Você tinha agora um problema para ser resolvido ali, aquela população de repente era escravo, ele vai fazer o que agora? Vai trabalhar com o quê? Então, ela veio nesse sentido, tá? De tentar resolver essas questões. Então, ao longo desses últimos 115 anos, né, as escolas de aprendizes artífices que formavam operários e contramestres, né, ali para essa indústria que estava nascendo. Depois você vem o Getúlio Vargas, ele dá um impulso muito grande nessa parte de industrialização, lança as bases de um Brasil mais avançado, né, cria inclusive a CLT, né, cria Petrobras, cria o ITA. Então ele vai criando uma série de estruturas ali para formar a base desse Brasil, né, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, isso aí tudo formou essa base, né? E o Instituto Federal tem a ver com isso, porque ele está vinculado com essas políticas de industrialização do Brasil, né? Transformação para um Brasil mais avançado, um Brasil melhor, né, para todo mundo. Já no final do século passado, nós percebemos um avanço muito grande das tecnologias, um crescimento como nunca antes aconteceu na história da humanidade, né? Então, o advento dos computadores, hoje as pessoas estão nos ouvindo aqui, muitas delas aí pela internet, né? Então, isso aí não, é uma tecnologia muito recente que avançou muito rápido. Então, no ano de 2008, no apagar das luzes ali no mês de dezembro, o governo, ele cria então os institutos federais. E aí aquelas escolas que eram para formação técnica, essencialmente, os Cefetes, né, eles então ganham autonomia universitária para a criação de cursos, oferta de cursos superiores, entendeu? Licenciaturas, bacharelados. Então, passa a ter uma estrutura multicamp também, isso aí para os institutos, descentraliza, passa a ter pró-reitorias, então ele ganha um status de universidade e passa, entendeu, a ter toda essa autonomia que uma universidade tem. Então foi uma mudança muito importante que elevou os status, né, dessas escolas a institutos federais. E assim... Quando surgiu mesmo? 2008 foi quando foram criados. O que foi feito o decreto? Foi com Nilo Peçanha, né? Nilo Peçanha. 1909, gente. 1909. Então, e somente em 2000 e só chegou em Campinas em 2013. 2013, olha só. Vamos chamar a atenção de como é que é Campinas na questão de educação.
criado em 1909 e chegou em Campinas em 2013. Tem alguma coisa errada aí. A administração de Campinas nunca reivindicou o Instituto Federal em Campinas. E aí, eu me lembro, começou a ventilar essa ideia a partir do governo da candidatura a prefeito do Márcio Postman, que está hoje no IBGE, que ele foi candidato a prefeito e falou, vamos construir Instituto Federal em Campinas. E aí veio a ideia de construir dentro de um centro de pesquisa primeiro. O Instituto Renato Arche, com o nosso querido Vitor Mamana, começou a pensar em construir um Instituto Federal e funcionou dentro de um centro de pesquisa. E que é mais importante, eu particularmente participei do rádio digital, do conselho do rádio digital, e ia muito conversar com pesquisadores da área para qual o melhor formato de rádio. E aí eu convivi com pesquisadores de centro de pesquisa e eu aprendi muito. Imagine um adolescente num centro de pesquisa, por exemplo. Era uma ideia nossa, do Vitor. E aí o que aconteceu? O Vitor saiu do Instituto de Pesquisa, Renato Arche, e assumiu lá um cara que falou assim, onde já se viu cientista no meio da periferia, vamos fechar lá. Foi isso que aconteceu, que fechou o Instituto Federal de Campinas, lá nos Amarais. E aí abriu-se, continuou a luta, abriu-se o Instituto Federal que funciona no Campo Grande, é isso? Então, Gê, essa história é uma história que ela passa por todas essas questões, aqui em Campinas, as primeiras discussões para a implantação, logo em 2008, o governo, quando ele cria os institutos, ele cria um plano de expansão para os institutos federais. E Campinas, em 2008, começou essa discussão. Era para ser a primeira unidade da expansão aqui em São Paulo, o Instituto Federal em Campinas. Eu conversei isso com o ex-reitor do Instituto Federal, o professor Arnaldo, e ele contou um pouco desses bastidores. Falou, Campinas era para ser a primeira unidade de São Paulo da expansão. Lá em 2008 havia uma discussão, tinha algumas dessas unidades que surgiram, elas foram implantadas dentro das escolas que eram do PROEP, era um modelo que foi implantado no governo Fernando Henrique, que acabou não dando certo, porque eles pegaram uma parte dos recursos do Banco Internacional, do BID, Banco Internacional, e outra parte do orçamento brasileiro. E esse empréstimo, uma parte do orçamento brasileiro, uma parte do Banco Internacional, era para financiar escolas particulares, onde 50% das vagas elas seriam ofertadas gratuitamente, por 10 anos. E depois aquela escola particular podia ficar com aquela escola para ela, entendeu? Era assim que era. O dinheiro era. E não nada prédio, social. Exatamente. Então, só que não funcionava por quê? Porque aquela escola acabava tendo que cobrar dos outros que pagavam o custeio daqueles 50. Então acabou não funcionando e vários viraram elefante branco aí. E aí, para resolver isso aí, o governo federal, em 2008, pegou várias dessas escolas e transformou em Instituto Federal. Várias escolas. E uma delas está aqui em Campinas. Uma delas acabou se tornando aqui o que hoje é a FITEL. Hoje é a FITEL. Takashi, um abraço. Então, a FITEL ela foi cogitada no passado para ser um Instituto Federal ali, que fica do lado do CT Renato Arche ali. Foi cotada, foi um dos primeiros espaços. Acabou não dando certo. E aí surgiu a discussão de ter em outros lugares também. E apareceu a oportunidade de ter no Campo Grande. E na época, o prefeito era o Dr. Hélio, prefeito. Dr. Hélio conseguiu a cessão desse terreno lá no Campo Grande para o Instituto Federal.
E houve toda essa discussão, né, em que território vai ficar o Instituto Federal, onde vai ficar o Instituto Federal, um debate. Né? Me dá uma parte aqui, meu irmão. Nós estamos ao vivo pela rádio 105.9, pelo YouTube, o pessoal já está fazendo pergunta, pelo Facebook. Não há hipótese alguma de você não ouvir falar da Rádio Noroeste. Que bom, Gé. Um abraço aí para vocês que estão na audiência. É muito importante para a gente poder dialogar sobre o Instituto Federal aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, viu, Gé? Obrigado mesmo. Obrigado. Evival, um debate que eu quero fazer aqui e faço com muita propriedade. Por que fechou o Instituto Federal nos Amarais? Gé, Não, peraí. Deixa eu reformular aqui. Tá bom. Quais são os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Campinas, que está localizado no Campo Grande? Perfeito. Para depois a segunda pergunta. Tá bom. Hoje, Gé, a gente tem uma gama de cursos ofertada ali no Campo Grande, que vai desde os cursos técnicos, começa pelos cursos de formação inicial e continuada, cursos FIC, né? Passa por cursos técnicos nas áreas de eletrônica, eletroeletrônica, informática, né? Temos modalidade integrado e também concomitante subsequente. Hoje nós temos um ProEja na área de telecomunicações, temos curso de tecnologia, tá? Temos o tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, temos a engenharia elétrica hoje também, curso de licenciatura em química e também as pós-graduações. A gente tem a pós-graduação em educação para inserção social e estamos concluindo aí a construção de um mestrado em educação, gente. Curso superior na periferia gratuito para todos. É importante a gente falar sobre isso, porque o pessoal, eu tive em Cícero Dantas, na Bahia, os caras queriam somente construir técnico, ou seja, técnico em jornalismo, em radialismo, né, cursos técnicos, e não curso superior na área de comunicação. Em Campinas, nós temos, então, agora um Instituto Federal que oferece curso superior. Isso, gente, é isso aí, tá? Curso superior, tá? E todas as modalidades nossas têm sua importância, né? E tem também seu público-alvo. A gente recebe o estudante no ensino médio e já dá a formação do médio integrado com o técnico para o estudante. Isso faz uma diferença muito grande para a vida de muita gente, especialmente os estudantes que vêm de uma condição mais vulnerável, né? Porque você já dá uma profissão para ele ali, já no início, né, da sua vida adulta, ele já passa a ter condições de encontrar uma colocação ali num posto de trabalho, dentro de uma empresa, uma indústria, que normalmente tem uma remuneração melhor, né, gente? Então, isso é importante, transforma muitas vidas, né? Também tem a modalidade do concomitante subsequente. Essa modalidade ela já pega um público adulto, muitas vezes são cursos que a gente tem um curso de noturno pela manhã, esse público noturno muitas vezes é gente que trabalha, entendeu? Ele não tem recurso para pagar uma faculdade particular, também não teve condição de ter uma educação básica suficiente para passar numa universidade pública, então ele está numa situação ali em que ele está precisando de uma ajuda, de uma qualificação que possa melhorar as condições dele. Também o jovem que está fazendo ensino médio em outra escola, quer fazer só o técnico com a gente também, ele vem dessa modalidade. Então, cumpre esse papel importante, né? Os cursos superiores nossos, eles são dentro desses eixos. Então, a gente trabalha com a lógica, né, do itinerário formativo, os eixos tecnológicos. Ele vem fazendo, ele faz o técnico em eletrônica, se interessou, ele prossegue os estudos na engenharia elétrica. Ele fez o técnico em informática, gostou, quer continuar. Um curso de engenharia elétrica na periferia, isso, porque não tem condições de pagar, por exemplo. Isso. Eu falo abertamente isso. A necessidade, nós precisamos qualificar a nossa molecada. Isso. Que se não se qualificar, principalmente aqui no Boa Vista, será mão de obra em grandes empresas capitalistas ou, quando não, fruto do tráfico.
Exatamente, Gê. Então, a educação tem esse papel, né? Tem esse papel também. Às vezes eu vejo algumas propostas de combater a violência com repressão, né? A forma, né? Mas a educação é muito eficaz. É muito eficaz. Tá? Você reduz isso aí tudo. Reduz tráfico, reduz violência, reduz tudo com a educação. Porque você melhora a qualidade de vida do povo, fazendo com que eles tenham condição de uma recolocação no mundo do trabalho, com muito mais qualidade, com muito mais condições. Então isso ajuda muito, ajuda muito. Onde o Instituto Federal chega, ajuda, Gé, melhora. Eu confesso, meu irmão, que o ano passado, em novembro, nós fizemos uma assembleia da Rádio Noroeste, onde a gente debateu cultura, educação, esporte e meio ambiente. E uma da discussão, a comunidade da Vila Boa Vista propôs a chegada de uma escola federal, do Instituto Federal na nossa região. Porque é revoltante a gente saber que uma faculdade como a FAC que tinha aqui fechou as portas e o pessoal montou um estande de tiro. Você imagine fechar uma faculdade e abrir um estande de tiro. Só no Boa Vista? Não. É onde o setor privado não vê lucro. Entendeu? Não vê lucro na educação e por isso fecha a FAC da Vila Boa Vista para abrir um estande de tiro. Estande de tiro, para eles, dá lucro. Já a educação, para nós, não dá. Tem alguma coisa errada na dinâmica da coisa, né? Gê, a gente vê que os países, né, que conseguiram dar esse salto de desenvolvimento, não tem nenhum deles que fez isso sem investir em educação. Não tem. Qualquer um. Veja a revolução que nós estamos testemunhando hoje da China e o modelo de educação chinês, né? Então, um investimento fortíssimo na educação. E os países, o pessoal sempre destaca muito, né, os países nórdicos, né, Suécia, Finlândia. Veja o investimento em educação que eles fizeram e o quanto esses países desenvolveram. Então, precisa investir em educação, educação básica, educação profissional. A educação profissional, ela está muito aquém no nosso país, está muito aquém. Aqui a gente tem cerca de 11, 12% dos alunos do ensino médio matriculados em educação profissional também. Em países desenvolvidos, essa média chega a 40%. Não, eu estava como conselheiro de saúde aqui na Vila Boa Vista e aconteceu um negócio. Vamos acabar com os médicos cubanos. Eu falei, beleza, quer acabar? Não é por aí. Porque eu gostaria que o atendimento fosse feito por médicos brasileiros também, formados e capacitados na periferia. E aí fizemos uma pesquisa, não encontramos um médico formado na periferia, porque a maioria são filhos de playboy que se formam médicos. E aí eles não vêm aqui para tratar da gente, vêm para ganhar experiência na periferia, vêm aqui para fazer o povo de cobaia. E aí o debate pegou, nunca formamos um médico. Claro, filho de pobre nunca vai poder ser médico. E aí veio uma escola federal e oferece curso superior para filhos de moradores da periferia. É incrível isso. E por que Campinas só tem um Instituto Federal? Então, essa é uma luta que precisa ser feita. A nossa região é uma região muito populosa. Aqui a região metropolitana de Campinas tem mais de 3 milhões de habitantes, 3,3 milhões de habitantes, são acho que 20 municípios, se não me falha a memória. Então, é muito importante que esse atendimento ele seja um atendimento proporcional, né, à demanda que existe. Tem muitas regiões aqui que precisam desse tipo de educação. E por ser uma cidade grande, quando você leva a escola para uma periferia, tem a outra do outro lado que acaba não sendo atendida, porque é uma cidade grande.
Então, é uma cidade de muitas periferias, né? Não tem uma só. Somente aqui, por exemplo, o Instituto Federal aqui, na Vila Boa Vista, não estou falando o que eu quero aqui, eu exijo aqui. Tem Hortolândia, também próximo da gente, tem Padre Anchieta, tem as ocupações sem teto, eu recebi uma reclamação de um ouvinte falando o seguinte: Gerry, eu estudo no Instituto Federal, lá no Campo Grande, e meu ônibus não chega. Eu moro em Paulinha, estudo no Instituto Federal em Campinas e eu chego em casa meia-noite. Por quê? Porque não cria uma facilidade para o aluno poder estudar. Está errado isso. Campinas é uma situação. Vou fazer uma pergunta em cima disso. Como é que está? Está no Campo Grande? Está. As pessoas do Campo Grande têm acesso ao transporte para ir estudar no Instituto Federal? Eu estou reparando, por exemplo, nós temos o VLT, né? Chega, mas parece que não passa ônibus no Instituto Federal. Como é que é essa questão da prefeitura, do sistema de transporte? Atende a escola? Ali, já aquela localização no Campo Grande, se o Instituto ele fosse na avenida, com certeza 90% desses problemas estariam resolvidos de acesso, viu? Uma boa parte. Esse recuo de quase 1 quilômetro ali para o fundo da rua, ele gerou um probleminha aí de acesso, exatamente para desvio. Tem desvio de linha de ônibus ali hoje, tem, mas é uma linha com a frequência que o pessoal reclama mesmo, tá? Se fosse na avenida, tá, isso aí estaria resolvido, porque passaria no BRT ali e atender a cidade, né, com muito mais tranquilidade, né? Então essa preocupação da alocação da escola, ela é muito importante também no planejamento, tá? Em algum momento, isso aí lá atrás, eu acho que faltou um pouquinho esse planejamento aí, porque são 1.200 alunos, é bastante gente, né? E eles vêm de regiões diferentes, entendeu? Mas se tivesse transporte de qualidade e outras escolas em regiões como Campo Belo, Boa Vista, Ouro Verde. É isso aí mesmo. Centro, por que não, né? Para atender regiões ali diversas ali que não foram atendidas. O centro é uma localização estratégica, porque você também consegue atender com um ônibus. Você chega em qualquer lugar da cidade, parte do centro. Qualquer pessoa também. É bem democrático, entendeu? O espaço do centro. Eles planejam o transporte para gerar lucro. Ou seja, tem transporte para que a gente vá para o trabalho para gerar lucro para o patrão. Mas, ao mesmo tempo, eles não criam uma demanda de transporte que gere qualidade de vida. Por exemplo, ir para o bairro, né, estudar, ir para o Parque Taquaral, integrar os bairros, não criam um sistema de transporte sobre isso. Enfim, tem uma demanda, ao que me parece, no Campo Belo, que está querendo no Instituto Federal, isso. No centro, nos Amarais, envolve aqui a parte de Boa Vista, Amarais Boa Vista, né? A gente quer. E aí é uma questão muito séria. Enquanto fecha institutos federais, como aconteceu nos Amarais, nós precisamos discutir uma outra coisa. Eu vou discutir depois. É a doação de um grande terreno público para a Rota das Bandeiras. Sabe, você tira a escola dos Amarais e, ao mesmo tempo, doa o terreno para a Rota das Bandeiras. Tem alguma coisa errada aí, a gente vai falar sobre isso também. Mas, Eberval, tem uma comunicação aberta. Acho que só a Rádio Noroeste que fala dos cursos. Eu não vi numa CBN, eu não vejo no IPTV oferecendo os cursos. É assim, o Eberval me manda
uma mensagem em favor de divulgar na rádio. Você manda isso para o VTV? Sai. Sai sim, Gé, sai sim. É que às vezes, hoje é assim, né? Nem sempre a gente consegue alcançar todo o público que a gente gostaria, né? O público nosso é um público que ele, assim como o pessoal que está ouvindo a Rádio Noroeste, as famílias, né? Aí, é a população geral, entendeu? População geral. E eu queria te agradecer muito por todo o apoio de comunicação que você nos dá. Sempre eu peço para você está divulgando. Aí os parceiros como você são muito importantes, tá? O Instituto Federal, porque chega na mesa da pessoa lá, né? Tá tomando café da manhã e ouvindo a Rádio Noroeste. Eu, por exemplo, conheci algumas pessoas importantes através da Rádio Noroeste. Um deles foi o professor Wagner Romão, na coluna que ele tinha aqui na rádio. Eu conheci pela Rádio Noroeste. A Rádio Noroeste ela vai divulgando, né? Tanta informação interessante e conectando pessoas, né? Conectando agendas, pautas, expectativas. Isso é muito importante, a comunicação popular. Eu valorizo muito isso. Os comunicadores populares, o seu trabalho, a sua importância para a sociedade. Olha só, Campinas tem 1.200.000 habitantes. Uma família hoje tem média de 3 pessoas. É um casal e 2 filhos, ou quando não, a mãe solo, né? E aí você tem 1.200.000 pessoas e somente uma escola técnica federal com curso superior e curso tecnológico. Numa cidade que tem uma demanda tão grande, é impossível ter somente uma escola técnica federal. O governo Dário gasta milhões com a mídia. E eu fico pensando, já daria para ter construído uma escola com o dinheiro que ele dá para a mídia, não é? É isso, precisamos resolver Campinas. Campinas precisa de uma educação de qualidade, que é o Instituto Federal, e para todos, por Campo Grande, que já tem, por DIC, por Campo Belo, por Boa Vista, por Centro, sabe? É isso que a gente precisa, uma escola de qualidade. E aí, para as periferias, a política pública do Tarcísio, vamos falar bem objetivamente, porque eu falo muito disso na rádio, a gente fala, porque eu sempre recebo denúncias aqui. Eu sempre recebo denúncias aqui, porque o BAEP só vem na periferia para bater, para massacrar. É isso que a gente precisa do Estado? Não. Precisamos de um Estado que fortaleça a educação. Por que não uma escola técnica? Exatamente. No Instituto Federal. É isso, gente. Eu acho que o aparelho público, né? O aparelho público, ele vai valorizando o território, né? Ele vai trazendo, agregando valor ao território, melhorando as condições. Olha, depois que a gente chegou ali, naquela região ali, melhorou bastante ali, viu? As pessoas reconhecem, a população reconhece, as pessoas procuram a gente, pediram curso esses dias atrás, falou, dá para formar um curso aqui, tem o pessoal que está aqui na informalidade, como é que a gente melhora a situação deles, dá um curso, a gente montou um curso específico. Então a população vai se apropriando daquele equipamento, isso é muito importante, muito importante. Jerry, eu queria saber quando é que a gente vai fazer aquele encontro de comunicadores. A gente precisa fazer aquele encontro de comunicadores. Pode fazer no Instituto Federal. Urgente. Vamos fazer isso. Eu acho que é importante. Eu estou chamando a atenção aqui, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do... Ai, meu Deus, eu estou num grupo de comunicadores ambientalista que está sob proteção policial, que está sob responsabilidade do Ministério de Direitos Humanos. Vou mandar um abraço para eles aqui, porque eles estão me atendendo. Eu tive uma situação, por isso que, primeira coisa que você me viu, quando te recebi aqui, perguntou, e a coluna? Eu sofri 3 ataques nazistas. E ontem, falando de datas, eu estava ontem lembrando na rádio que nós fizemos uma homenagem ao seu Luiz,
que foi assassinado num movimento, foi num movimento, onde o movimento saiu às ruas, foi fazer um protesto em defesa da água no acampamento Marielle Vive. Ele foi atropelado e morreu. Também foi atropelado um jornalista da Rádio Noroeste. E aí, obviamente, a gente jogou mais peso na defesa dos direitos humanos. E eu sofri um ataque de policiais militares, sabe? E pensando eles que eu iria parar. Muito pelo contrário, só você aqui. A Rádio Noroeste prioriza direitos humanos. E aí, eu faço aqui uma queixa, né, uma queixa mesmo, ao diretor do Instituto Renato Archer, que assumiu depois do Vitor Mamana, acho que é Jorge, que ele fez questão de, sabe, de ajudar a fechar o Instituto Federal nos Amarais. E aí é incrível como é que ele pode lutar para fechar a escola. Assim, eu colocando aqui um desabafo mesmo. Quantas pessoas ficou sem escola na região dos Amarais? Essa é a questão. Então, importante aqui, e eu coloquei isso da última vez que teve a Bebel na Câmara, que nós temos que pensar em demitir esse cara, se é que já não foi. Por quê? Nós temos que ter cidadão no serviço público que defenda a escola, não que feche a escola. Depois eu falo mais sobre isso. É porque eu estou muito revoltado. Essa situação do Instituto Federal vem me atormentando há 1 ano e meio, não, acho que 4 anos, vem me atormentando. Como é que pode fechar? A Vila Boa Vista deu exemplo. A Vila Boa Vista queriam fechar a escola, faz 2 anos isso, a gente fez um ato político não querendo que fechasse a escola. E ao mesmo tempo, né, uma pessoa lutou para fechar a escola técnica dentro dos Amarais. Quem perdeu com isso foi a população. Quem ganhou com isso? Eu vou falar daqui a pouco a rodovia que fez, sabe? E qual o governo que auxiliou no fechamento da escola. Desculpa, Ivan. Não, Gerry, eu O sei. entrevistado aqui é você, mas eu estou com uma sim, vontade eu de acho descascar. que assim, isso aí é uma coisa que ficou a população, ela tem essa, como é que eu diria assim, a gente conversa com as pessoas da região, e há esse sentimento de injustiça, né? De não ter, né, aquela escola que estava planejada para ser na sua região, estava planejada, estava para ser ali. Então as pessoas, elas não aceitam isso. Aí é natural, é natural. Teve muita gente que não conseguiu, nesse processo de mudança, não conseguiu manter os seus cursos, tá? Porque precisava pegar muitas vezes 2, 3 ônibus, entendeu? Para poder se deslocar e não conseguiu mesmo, perdeu, teve que abandonar, né, muitas vezes. Ver a pandemia também nesse processo também dificultou muito tanta coisa, né? Então foi um período difícil que nós vivemos aí, né? Então somou-se aí um conjunto de fatores aí bastante complexos. Eu acho, Jé, que hoje a gente está num momento interessante para retomar essa discussão. O governo tem anunciado aí uma nova etapa de expansão, anunciou agora recentemente mais 100 unidades do Instituto Federal. Uma delas aqui na nossa região, em Sumaré. Isso aí foi muito importante. Nós ficamos muito felizes de ver que o governo olhou para a região de Campinas aqui, né? Uma região que, para investimentos na área de educação profissional, tem uma grande demanda aqui. E eu acho que está num momento interessante para fazer esse debate. No ano passado, você acompanhou ali uma audiência, né, de criação, de lançamento, né, da frente parlamentar aqui em Campinas, tá, em defesa da expansão do Instituto Federal aqui na região metropolitana. Você lembra? Então ali foi um ato muito importante. Eu acho que a cidade, ela precisa pautar isso, precisa ser pautada pela cidade, pelos agentes políticos,
precisam dialogar isso em Brasília, pedir à população, porque há um clamor, né? A gente percebe que há um clamor. As pessoas querem escola de volta, querem mais escolas, entendeu, na cidade, então tem esse anseio, tá? Isso é muito claro para mim. Eberval, eu costumo dizer que o debate eleitoral está muito esvaziado. Transporte, moradia, agora o Instituto Federal, não estou vendo interesse de alguns candidatos em lutar pela expansão dos institutos federais. Eu tenho visto o Paulo Búfalo lutando, a Guida, a Paola. Aí vamos falar assim, povo do PT do GR. Não é assim. Independente de ser de PT ou PCdoB ou qual partido for, se lutar pela expansão, terá o meu apoio. O da Rádio Noroeste também. Mas eu estou vendo que o debate sobre a expansão dos institutos federais na região não tem ganhado força e apoio dos políticos. Por que será? Jair, às vezes a gente... eu tenho uma percepção, Jair, de que existem algumas pessoas, alguns políticos que estão um pouco mais próximos, né, dos anseios da população em geral. Isso aí é natural, né, pela sua base eleitoral, né? Então, eles vão fazer uma defesa que a sua base está cobrando, né, está pedindo, né? Então, eu vejo isso da diversidade política mesmo. Outros vão atender outros interesses de classes diferentes, né? Então, eu acho que vem disso aí, tá? O Instituto Federal, ele em geral, ele tem um apoio assim de amplo espectro, em geral, né? Em geral. E aqui a gente tem um apoio bastante bom assim da Câmara de um modo geral, sempre são os parlamentares aqui na cidade. Eu não tenho o que reclamar, gente, assim, no geral, o que a gente precisa, sempre tem apoiadores aqui que estão com a gente, tá, no processo. E tem que ser assim, né? A educação tem que ser para todo mundo, né, gente? Não é? Tem que ter amplo apoio mesmo, é isso. Tá? Hoje é um dia que a maioria das candidaturas se apresentarão para a cidade. Eu estou acompanhando isso, estou um pouco afastado por causa da minha AVC, a quebra da coluna, e vejo apenas que a esquerda está se preocupando com a extensão do Instituto Federal e está lutando com unhas e dentes para isso. Eu quero chamar a atenção sobre isso, por quê? Porque tem uns que não têm, muito pelo contrário, se fechar o Instituto Federal é melhor. E eu, particularmente, acompanhei o processo de discussão do fechamento nos Amarais e costumo dizer, a educação é prioridade. Para outros, a prioridade é ganhar dinheiro. Eu estou percebendo aqui, você tinha uma área pública do Exército, também da Prefeitura, do Instituto Renato Escher, e a Rota das Bandeiras, ao invés de comprar, de dividir com o erário público, o ônus e o bônus do Instituto Federal, que daria mais do que bancar o Instituto Federal nos Amarais, daria condições também até de reformar o centro de saúde. Se não me engano, acho que foi o... Como é que é o nome daquele cara? O Miro. O que daria o Instituto Federal em Campinas daria para melhorar até o Centro de Saúde dos Amarais. O que a Rota Bandeiras fez? Queria o terreno de graça e brigou até o último. Tem até um promotor federal que é amigo do Dedanhol, vamos dizer assim, vou denunciar aqui, né? Ele pouco fez, não fez nada, envolvendo o Ministério Público Federal nisso, que lavou as mãos. Nós temos que rediscutir a abertura
do Instituto Federal dentro do Renato Archer, porque a molecada tem que conviver com o cientista, que isso é muito bom para o aprendizado do cientista e é muito bom para o aprendizado do aluno. Eu falo isso porque aprendi no Conselho Consultivo de Rádio Digital como é que era conviver com o cientista do porte de Takashi Tomy, por exemplo, do porte de Marcos Manhães. O que é? São gente da melhor espécie, da melhor qualidade, que nos subsidiou para fazer a luta por um rádio digital democrático. A convivência do dia a dia fez eu aprender muito, e o Manhães e também o Takashi aprendeu muito com a gente, porque nós tínhamos coisa dentro dessa cabeça que era política pública. A gente trabalhou junto, andamos junto. Sim. Gé, esse processo é um processo que eu vou falar para você assim, que é muito triste o que aconteceu ali, né? A gente viu um patrimônio público, aquele terreno, aquela faixa que foi avaliada, né, na época em 23 milhões de cada lado, né, a rodovia. E já havia um despacho do próprio Ministério Público indicando que deveria haver ressarcimento à União, porque era patrimônio público, por parte da concessionária, e que preferencialmente deveria deveria esse recurso ser na área de educação. Então havia esse debate, havia essa disputa. Houve uma audiência pública em que foi indicado esse interesse da população, tá, em receber na região ali prioritariamente esses recursos. E no final a gente viu que houve uma cessão graciosa do patrimônio público para a empresa privada, né? Então ali eu acho que houve um prejuízo ali, tá? Foi bem mal resolvida essa questão, tá? E quem saiu no prejuízo foi a população, tá? Ao meu ver, tá? Porque aquele recurso, gente, poderia muito bem ser usado para construir um prédio específico para o Instituto Federal na região, né? Então, não veio ressarcimento, tá certo? As atividades foram encerradas e, no final das contas, ficou por isso mesmo. A população ficou sem o atendimento específico. Então, o desenrolar desse processo não foi bom, tá? E eu espero que a gente possa retomar isso aí em algum momento, viu, gente? Hoje, eu não sei se você está sabendo, mas o CTI Renato Archer está com uma nova diretora, tá? É a Juliana, tá? E eu conversei com o reitor do Instituto Federal esses dias atrás e até comentei com ele da possibilidade de nós agendarmos uma conversa com a Juliana, essa diretora nova, para a gente poder tentar traçar, né, alguma parceria aí que possa talvez até retomar alguma dessas atividades, entendeu? Mas aí precisa haver esse entendimento dos dois lados, né? O Vitor, você citou, né, um grande amigo nosso, queria mandar um abraço para ele se estiver nos ouvindo aí, Vitor Mamana, é um entusiasta da educação popular, né, da ciência popular, a ciência já o despertar do espírito científico já na educação básica, né? Então ele trabalhava muito essa questão de levar aproximar a ciência da juventude. Então ele é um grande cientista e entusiasta, né, desse movimento da educação, da ciência, né, para a juventude. E eu vejo que há um espaço muito grande dentro do governo federal nesse sentido, tá? Está com o edital aberto rodando agora também para propostas de criação de laboratórios em escolas. Então tem uma série de iniciativas nesse sentido de levar a ciência, né, para dentro da escola. O cientista, ele nasce, né, ali na educação básica, né? Você vai despertando o espírito científico para que cientistas venham, né, ali se formando desde a educação básica, despertando esse espírito já na juventude, não é isso? Essa é a ideia, né? Eu fico analisando a proposta da ciência é buscar a existência de Deus. E aí
diante dessa busca pela existência de Deus, acharam tudo, menos Deus, mas acharam o que é importante para o avanço da sociedade. Nós queremos ser bem objetivo. Eu aprendi muita coisa com Manhães, aprendi muita coisa com Takashi, e eles aprenderam muita coisa com nós, os movimentos de rádio comunitária. É a política do Paulo Freire, né? Educador e educando andam juntos. É isso aí, Gé, é isso aí. Esse é o espírito, né? Existe uma visão de uma ciência mais elitizada, sabe? Que a gente não concorda com essa visão, né? Do espaço da ciência para poucos, né? Com muitas barreiras, né? Eu vejo que a gente tem que romper essas barreiras, é o contrário. A gente tem que abrir esses espaços, ampliar o acesso. Eu acho que a ciência ela tem que ter participação das pessoas, tem que ter participação do povo. Quando você abre um espaço daquele, como você tem Renato Archer ali, para acesso a pessoas da periferia, para estarem fazendo estágio em laboratórios, pessoas ali do entorno, tá? Isso é uma ruptura muito grande, é de paradigma mesmo. É centros de pesquisa. A Rádio Noroeste eu considero, viu, Vitor? Está me acompanhando aí, né, Vitor? Eu acompanho a Rádio Noroeste, eu vejo a Rádio Noroeste como um centro de pesquisa, porque há uma faxineira, o cara que lava a janela de um prédio de rico, pode vir aqui e fazer rádio, não precisa ir na faculdade, vem aqui no centro de pesquisa e entender a dinâmica da comunicação. Eu costumo dizer que nós somos um centro de pesquisa, assim como a Casa de Cultura Tainã, porque tem muita coisa lá que a gente precisa socializar o conhecimento, e eu vejo que é um pecado você não deixar jovens da periferia frequentar um centro de pesquisa. Isso é uma coisa, sabe, que me enoja enquanto militante social. Bom, são 10 horas e 52 minutos. Eu vou pedir uma licença para o Eberval para a gente tocar uma propagandinha para os nossos apoios culturais, porque a Rádio Noroeste ela é diferente da Globo. A gente não puxa saco de prefeito para poder sobreviver. A gente recebe doações a partir do nosso Pix, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. O dinheiro que entra na Rádio Noroeste é para você investir em comunicação pública e conhecimento que a gente está fazendo aqui. Então, o dinheiro que é aplicado aqui na Rádio Noroeste, através do Pix, dos trabalhadores, é na própria rádio. Então, a gente precisa de patrocínio e precisa da doação de vocês. Não tem dinheiro público de governo para isso. A gente não recebe para puxar o saco do prefeito. A gente faz comunicação pública e íntegra, que a gente mais quer. Então eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente chama vocês, porque vocês estão acompanhando com a gente aqui no YouTube, Facebook e também no telefone da rádio para participar desse debate com a gente. Então vou pedir uma licença para o Eberval, que é diretor do Instituto Federal de Campinas. Eu estou falando meio enrolado, porque eu tinha um AVC, né? Então, ele é diretor da Escola Técnica Federal de Campinas e vai responder o que vem para nós. Você pode participar tanto no YouTube quanto no Facebook ou pela rádio. Eu volto daqui a pouquinho com o Eberval Castro. Vou chamar um intervalo. Muito bem, voltamos. Estamos no Jornal dos Trabalhadores debatendo educação. Estamos fazendo
na realidade, um diagnóstico de Campinas. Fizemos uma discussão com as meninas do MTST, debateu a questão da moradia, debatemos com Agenor Soares a questão da luta dos trabalhadores, a questão da CUT, debatemos o transporte com o Juarez Mateus e estamos hoje voltados para a educação. Você participa com a gente através do YouTube, do Facebook e também no 105.9, que é a frequência da Rádio Noroeste FM. Uma grande luta que só veio beneficiar a comunidade. O debate sobre comunicação estamos fazendo com Eberval Castro, que ele é diretor da Escola Técnica Federal de Campinas. Uma pauta que nós estamos tratando aqui também na região. Eberval, a primeira pergunta que o pessoal está fazendo, que nós fizemos também semana passada com o Agenor, presidente da CUT, você é servidor público federal. A Globo e outras emissoras já estão trabalhando uma pauta que é contra os trabalhadores, que é a pauta da reforma administrativa, que vai retirar a estabilidade do servidor público. Como é que você, como servidor público, avalia essa jogada que eles estão fazendo de retirar um direito de vocês, funcionário público, de ter estabilidade no emprego? Olha, Gê, essa discussão é uma discussão que ela precisa ser colocada sob o seguinte ponto de vista. A estabilidade do servidor público ela não é apenas um direito do servidor. É algo importante para a sociedade. Algo importante para a sociedade. Porque você evita que um gestor de plantão ele faça mudanças a bel prazer, tá certo? Tirando pessoas, afastando pessoas que eventualmente estão cumprindo a lei, porque esse é o objetivo do servidor, certo? De uma forma que ele muitas vezes não há interesse de que seja cumprido. Eu vou pegar um testemunho real aqui. Eu tive 3 AVC. No segundo, eu fiquei no Mário Gatti, servidores públicos. No terceiro, eu fiquei internado num hospital público, que é o lá do Campo Grande, como é que chama? E aí eram trabalhadores terceirizados, que não tinham estabilidade. Aí chegou uma moradora da Vila Boa Vista falando assim: Jerry, eu arrumei esse emprego porque o vereador me deu. E aí, abertamente, ficou claro o interesse político de determinado governante, determinado o vereador, de fazer com que sirva somente a sua base para arrumar um emprego. E aí isso descaracteriza, porque havia uma demissão em massa, e essa demissão em massa deixava o trabalhador saber que ele ia trabalhar naquele dia, mas pode ser que no outro dia não esteja. Como vai tratar do doente que está em recuperação se não tem estabilidade para o servidor público que está trabalhando naquele hospital, entendeu? Saber que no outro dia vai ser demitido. É difícil, Gê. É uma situação complicada. A gente vê assim, eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que trabalha num processo de fiscalização, um servidor, vamos colocar um exemplo assim. Se ele não tem estabilidade, ele vai estar suscetível a pressões, entendeu? Que ele não deveria estar. O servidor público, ele serve o Estado brasileiro, não o governo específico. Ele serve o Estado, ele serve a sociedade. Ele não deveria estar sujeito a um tipo de pressão
de um governante ou outro que está ali por 4 anos. Fora o salário que ele faz dado, né? Tem essa questão também, né, de não ter database, né? Isso é uma complicação para a gente, mas o principal é isso. E há uma argumentação falsa, tá? Uma falsa argumentação de que o servidor público ele pode não trabalhar e não é demitido. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? Hoje no serviço público existem os processos administrativos, tá? Para o caso de faltas, entendeu? Para o caso de haver alguma irregularidade na prestação do serviço do trabalhador, e aquilo é apurado. Aquilo é apurado, tá? Então não é para proteger, entendeu? As pessoas que estão ali para não prestar um bom serviço para a sociedade. Então essa questão da reforma administrativa, ela vem muito no sentido aí de fazer um suposto enxugamento do Estado, que na verdade é reduzir os serviços que o Estado oferece para a população. Essa é a questão, tá? Então a gente tem que olhar com muito cuidado tudo isso, olhar com muito cuidado essa reforma para que não prejudique a sociedade brasileira, tá? Porque no limite é isso que vai acontecer, é um prejuízo, uma redução dos serviços, da qualidade dos serviços que são ofertados para a sociedade brasileira em relação ao que o Estado oferece. Existe uma falsa argumentação também, que precisa ser desconstruída. As pessoas falam, olha, tudo que é público é ruim, tudo que é público é pior, né? Isso não é verdade, isso não é verdade. Veja que, eu vou pegar o caso do Instituto Federal, né? Onde nós temos aí índice de aprovação equivalente dos nossos alunos em provas internacionais e nacionais, equivalentes a países desenvolvidos. E somos escola pública, então isso aí não se sustenta, esse argumento, tá? É um argumento que não tem, não para em pé, né? As agências, né, quando você pega, por exemplo, olha, a gente é contra esse sistema de privatização da Sabesp, absurdo isso aí, né? Das agências de energia elétrica, é um absurdo, não deveria acontecer, tá? São coisas que têm que ser públicas, essas coisas, tá? Não tem como a gente conceber a entrega de serviços essenciais tão importantes à população a interesses privados, a grupos privados. Isso aí não é algo saudável para a sociedade. Então, são reformas e alterações na sociedade que elas vão contra o interesse popular. E a gente precisa denunciar e falar, tá, a verdade sobre essas coisas, expor o que está por trás dos interesses desse tipo de medida. Tá bom, gente? Eu estou aqui pensando abertamente. Você vai trabalhar e não sabe se vai estar empregado no outro dia. É que nem quando a gente não tinha autorização para funcionar. Você entra para fazer o programa e não sabe se termina porque a Anatel vai fechar a rádio. Eu fico analisando essa insegurança que eu tinha quando fazia rádio não autorizada e essa insegurança do trabalhador serviço público que não tem uma segurança de que vai estar empregado no outro dia. Uma outra pergunta que veio aqui. Jerry, o fechamento da escola federal nos Amarais é um crime. É verdade? É um crime mesmo? Olha, Jerry, é uma situação que realmente deixa a gente entristecido, né? Sempre que você tem o fechamento de um aparelho público tão importante, é algo que num país como o nosso, onde tanta gente precisa de educação, é algo que precisa ser apontado como algo a não ser repetido, né? E até ser revertido esse processo. Ele merece uma atenção da sociedade campineira, merece uma atenção das autoridades para que possa se voltar o atendimento àquela região, gente. Em cima disso, o pessoal está perguntando. Eu não tenho segurança na escola federal. Uma ouvinte me ligou falando que faz pós-graduação no Instituto Federal e ela chega meia-noite até mais tarde ao estudar.
Isso desestimula o estudante a continuar indo no Instituto Federal, porque falta uma política de transporte. Falta uma política de transporte na cidade de Campinas para atender os alunos do Instituto Federal. É aquilo que a gente comentou agora há pouco, né, Gê? A localização ali, se fosse na avenida, seria bem melhor, viu? Então, mesmo que você tenha um desvio da linha de ônibus ali, acaba que muitos alunos ainda reclamam, entendeu, disso aí. Se fosse ali na avenida, isso é um cuidado para você tomar nas próximas unidades que a gente for abrindo na região. Colocar em localizações onde o acesso seja fácil. Porque no limite você tenta incluir isso aqui. A política está ali para incluir as pessoas, para incluir a população. Mas se a localização da instituição, do equipamento público, está numa localização com dificuldade de acesso, você não faz a inclusão plena, você dificulta. Aí o que acontece? Quem tem um carro, vai. Quem não tem carro, não consegue chegar. Então você, no final, você acaba elitizando. Você não garantiu inclusão, né? Porque você fez um recorte, né, ali social. E foi o que aconteceu nesse processo. Quando os cursos foram fechados nos Amarais, levados, os cursos que deveriam funcionar lá, levados para o Campo Grande, quem tinha carro, né, tinha condição, ia. Quem não tinha, já ficou prejudicado, depende da região onde morava, né? Então, isso aí é fatal. Nós fizemos uma pesquisa com a nossa comunidade, 70% dos nossos alunos, eles usam transporte público. 70%. Então, é esmagadora maioria. Né? Então, usam ônibus para se deslocar. Né? A pesquisa que nós fizemos. É importante para a gente entender, né, o público, né? Então, esse é o público majoritário que a gente atende. Então, dependendo da localização onde aquela pessoa mora, em relação ao instituto, para ela é impeditivo, tá? Estudar. É isso. Estão tirando um direito, o direito de estudar. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, garante a educação como um direito. E o fato do transporte estar deficitário, o fato de um local mais por centro, sabe, é ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Campinas está ferindo. Por quê? Só tem um instituto, o governo já abriu a discussão que tem que ter mais Instituto Federal, e vocês dos institutos federais falam abertamente na sociedade campineira que tem que ter mais. Um no Campo Grande, que já tem, um no DIC, Campo Belo, outro no Campo Belo. Por que não do Boa Vista, para a gente fechar essa estande de tiro aí? Sabe, a gente quer qualidade de ensino para não ficar vulnerável. Porque é muito séria a questão. Em Campinas é assim, se fecha a escola e se abre estande de tiros. Se na periferia o que vai só é o BAEP, de serviço público, vamos dizer assim, da segurança pública, para bater na molecada, e a maioria é negro. Vamos pegar dados, é importante debater isso. O Estado só vai na periferia para massacrar. Hoje está fazendo 2 anos que nós fizemos um protesto aqui na Vila Boa Vista para colocar médico no posto de saúde, porque não tinha. Ou seja, todos os direitos, saúde, educação, transporte, meio ambiente, o que mais? Tem a mortandade de peixes, né? Do Rio Piracicaba. Tudo que nós temos direito, e o Zé Guilherme da Rádio Favela me ensina. Queremos o direito à educação, mas cadê a educação? Queremos o direito à moradia, mas cadê a moradia? São políticas que o Estado deve garantir e aqui em Campinas não garante, que é a mais pura realidade. Como é que está o debate
né, sobre a implementação de políticas públicas do Instituto Federal na cidade de Campinas hoje. Hoje, Gerry, o que a gente tem nós temos aí aquela frente que foi criada na Câmara, né, no ano passado, começou um debate importante. Após aquela audiência, houve o anúncio da criação de um Instituto Federal em Sumaré, que foi muito importante. E eu queria, Gerry, aqui aproveitar esse espaço para anunciar também, né, para divulgar o anúncio que foi feito na data de ontem. O reitor do Instituto Federal assinou a implantação de 18 restaurantes estudantis no estado de São Paulo para os institutos federais. E uma das cidades contempladas foi a cidade de Campinas. E também, dentro do PAC do governo federal, foi incluído, além desse restaurante, uma biblioteca para a nossa unidade no Campo Grande. Então, isso aí é uma coisa muito importante. A gente vê que está havendo uma intenção de ampliar esses investimentos, tá, aqui em Campinas e, por que não, expandir no território a oferta dos cursos. Eu acho que é muito importante. Campinas é uma cidade muito grande, metrópole, né? A região é uma região altamente povoada, tem uma população aqui de mais de 3,3 milhões de habitantes. Essa metrópole nossa aqui é muita gente. Merece, então, mais escolas do Instituto Federal, mais unidades, né? Então, a gente luta por isso, acredita nisso, acredita que esse atendimento pode ser melhorado aqui na região. A gente abre, um curso aqui e coloca no Enem, né? Coloca no Enem aí para processo seletivo. E aí a gente recebe mais de 1.000 inscrições, 1.200, 1.300, 1.800, entendeu? E aí você seleciona 40 para fazer aquele curso. E as outras 1.200, outras 1.100 e tanto aí que ficou. Então não é para cruz. Exatamente. Então existe uma demanda muito grande por educação aqui na região. Muito grande. Essa demanda é uma demanda que não está sendo atendida nem uma fração muito pequena da demanda. Muito pequena. Então, isso aí é a realidade nossa. O gente abre o processo seletivo, tem um monte de inscrição. Muita gente querendo estudar e pouca gente sendo atendida no processo, né? Nós temos uma política de cotas, tá, que garantem que uma parte dessas vagas elas vão necessariamente ser preenchidas por pessoas em situações de vulnerabilidade, tá? Então, tem diversas modalidades de cota, né? Tanto pela questão racial, renda, escola pública, e por aí vai, tá? Então, garantindo que nesse processo de seleção você não exclui justamente aquelas pessoas que têm maior vulnerabilidade. Então, essa política é muito importante, a política de cotas, né? Então, a gente valoriza muito isso também, né? Por outro lado, você tem a questão do acesso, que é o que a gente está discutindo agora há pouco, né? A pessoa, às vezes, ela consegue o processo seletivo, é selecionada. Quando ela vem fazer a matrícula, ela calcula o tempo que ela levou para chegar na escola, desiste. Ela fala, não, é muito distante. Se eu tivesse uma outra perto da minha casa, até faria, mas isso aqui não dá. É muito longe. E aí, você vê que, às vezes, são sonhos, né, de pessoas que lutaram tanto, chega ali, a oferta está insuficiente no território. Precisa distribuir, tá, mais isso. É isso. Eu estou analisando aqui. Se não tem moradia, política pública de moradia, é justo que se ocupem. Campinas é uma cidade com 30 mil sem teto. Essas 30 mil famílias. Fora ainda a Vila Boa Vista, que é onde moro, é uma casa de Coab, e cada casa, de cada 3 casas, uma tem imóveis no fundo. O pessoal constrói no fundo e tal. Então nós somos um bairro sem teto também. Eu costumo dizer que a saída para a moradia em Campinas é ocupar os espaços ociosos. Por isso nós
apoiamos a luta da reforma agrária e a luta de moradia. E nós somos objetivos, sabe? É preciso com que os trabalhadores se organizem, organizar a revolta, né? Para organizar a revolta, a gente precisa organizar a revolta para ter moradia. A gente precisa organizar a revolta para ter um transporte decente. A gente precisa organizar a revolta para ter educação decente. Eu estou aqui imaginando o único veículo de educação que a gente tem decente, que qualifica, que educa, coloca os trabalhadores na condição de ser pensante, é os institutos federais. Porque aqui, vamos fazer um negocinho para Boa Vista. Beleza, vem, faz. Aí você percebe que você está, na realidade, capacitando para gerar lucro para as empresas. Porque isso tem uma demanda na Bosch. Vamos capacitar para trabalhar na Bosch para ser explorado. Tem essa questão. Eu, particularmente, coloco abertamente. Procuro uma Rádio Noroeste para oferecer curso de educação. Para quê? Para a molecada aprender a subir no poste para instalar uma internet. Não é isso que a gente quer. A gente quer mais do que isso, né? E essa questão, o pessoal está fazendo pergunta aqui, eu estou acompanhando, o pessoal está falando sobre a necessidade do Instituto Federal no prédio da antiga FAC, deixar de ser um estande de tiros, está registrado, e também estamos com propostas objetivas. A Rádio Noroeste fez uma assembleia com a comunidade, você deve ter participado, meu irmão. A gente discutiu cultura, meio ambiente, educação, com a criação da escola, né, da Escola Federal. Nós temos um projeto político de desenvolvimento para a nossa região. Outras regiões têm? Essa é a primeira pergunta. Estamos chegando nas eleições e não tem um projeto político definido, não tem um diagnóstico muito ruim de Campinas. Transporte, moradia, habitação, que é mais água, sabe? Instituto Federal. Campinas precisa de um projeto político para o seu desenvolvimento, porque eu acabo viajando nas redes sociais. Aí aparece, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Foi o Estado que conseguiu e quem viabilizou foi o povo. Aqui nós tivemos o orçamento participativo que construiu uma creche. Lindo, maravilhoso, demanda da comunidade. Na gestão de Isalene se construiu a creche. Deram o nome para a creche o pai do político do bairro. E ele sai falando de direito que foi ele que construiu. Ele pegou na massa, nos tijolos para construir, aí a gente pode dizer que foi ele que foi construiu. Não pegou no tijolo, não construiu. Eu costumo dizer, Campinas, falta um projeto de desenvolvimento amplo na cidade. Então, Jerry, Campinas é uma cidade que tem, como toda cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, ela tem problemas aí de uma cidade, problemas que não, eles têm dimensões aí, complexidades, né, vamos dizer assim, maiores do que uma cidade menor, né? E a gente percebe que há uma disputa de interesses aqui na cidade, grupos econômicos, né? Então, a questão política ela vai acabar sendo puxada por esses interesses, entendeu? Então, é muito importante colocar na agenda da cidade o interesse popular, é muito importante, eu valorizo muito isso, olhar para as pessoas, sabe? Esse processo em que
a população mais pobre vai ser empurrada sempre para as periferias das cidades, né? Num processo de gentrificação, é algo que isso não é só de Campinas, tá? Cidades grandes no mundo têm enfrentado esse problema, tá? Você tem uma valorização ali de alguns bairros, né? Vai subindo o preço daquelas moradias e a população mais pobre vai sendo empurrada para as periferias e vai sendo empurrada para as periferias e cada vez mais distante, né? Acho que era o Toninho que falava sobre a questão de você ter outras centralidades, né? Ele falava sobre isso, né? É uma ideia que eu acho interessante essa aí, de você também não focar tanto naquela questão do centro da cidade, levar para outros centros, ter outras centralidades, né? Eu costumo dizer assim, o centro é aqui, eles olham só para o centro, mas a periferia não tem médico, não tem nada. Exato. Nós somos o centro das atenções. É onde a maior parte da população muitas vezes ali tem vulnerabilidades, né? Então merece uma atenção especial. O crescimento desordenado da cidade também tem muito é um problema muito grande, tá? Eu tive conversando esses dias atrás com um professor aposentado da Unesp, arquiteto urbanista, o Luiz Cláudio Bittencourt. Não sei se você conhece ele. É uma pessoa que tem uma visão, estudou um pouco sobre essa questão de Campinas, o desenvolvimento de Campinas. E ele nos procurou esses dias atrás, discutindo um pouco sobre essa questão de um projeto para Campinas, exatamente isso, essa discussão, né? E ele estudou um pouco aquela questão ali do centro de Campinas, né? A destinação que se imagina para alguns prédios que tem ali da União, tem vários imóveis da União, viu, Gé, ali, tá? Especialmente da antiga ferrovia, tem a parte da Estação Cultura, né? Que está ali. Mas ele até trouxe a ideia, tá, de implantar ali equipamentos do Instituto Federal ali dentro. Eu achei uma ideia ótima, viu? Eu achei uma ideia excelente, porque democratiza bastante o acesso das pessoas, né? Então, vamos ver, né, como é que essa questão vai, tá? Me coloquei à disposição, estou à disposição também para quem quiser discutir sobre esse assunto. O Instituto Federal, a gente fica feliz, Jair, porque é um equipamento que toda a comunidade quer perto de si, né? No seu bairro, né? Gostaria, tem um sonho, né? Ter o Instituto Federal, né? Então você vai conversar com as pessoas, poxa, seria tão legal se pudesse ter um Instituto Federal aqui perto, né? Que a gente pudesse ter acesso. Então isso aí é bom, tá? Isso é muito importante. E aí a gente entende por que a comunidade da região do São Marcos, ali da região dos Amarais e até aqui do Boa Vista, ficou tão chateado com o que aconteceu, porque é a dificuldade de acesso que passou a ter, né? Algo que era bem mais tranquilo, bem mais fácil de acessar, entendeu? Então é isso, meu amigo. Um outro debate que a gente está fazendo é sobre a necessidade de nós discutirmos em Campinas o conceito da cidade, vamos dizer assim. Problema de transporte, de educação, de saúde, de saneamento, sabe? A Rádio Noroeste, com esse programa Jornal dos Trabalhadores, vai diagnosticar Campinas. Por exemplo, próximo sábado, receberemos Reginaldo Bispo, que foi muito tempo do movimento negro unificado e que a gente precisa discutir. Um país racista, uma cidade, a última a abolir a escravidão, os arquivos da escravidão foram queimados, né? E a gente não tem o resgate histórico da riqueza que foi produzida pelos escravos e que está na mão de um grupo apenas. Você sabia que o dinheiro da escravidão de Campinas, entendeu, está na mão do grupo Itaú? Sim, o dinheiro da escravidão está lá e nós queremos debater reparação histórica. Depois nós vamos receber a Isalene Thiene para discutir
Nós temos uma tendência, um prognóstico está apontando que as mulheres terão um protagonismo maior, mas não será de 10% do que foi, do que está a Câmara. Precisamos discutir. Nós temos maioria de mulheres na sociedade e que votam e não vão estar presentes nas eleições. Então vamos discutir mulheres e política. Teremos também aqui o presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e que também é presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Paulo Mariante. Teremos aqui o deputado federal Pedro Tourinho. Não virá enquanto candidato, virá enquanto pessoa, cidadão de Campinas, que tem um projeto para Campinas. A gente coloca o Jornal dos Trabalhadores em defesa, junto com os anseios da comunidade. Estamos chegando quase ao final do programa, Eberval. Suas considerações, mais alguma coisa que eu não perguntei para você e que você acha importante estar divulgando e estar falando aqui? Olha, Gê, eu queria finalizar te agradecendo mais uma vez pelo espaço, dizendo para você que esse diálogo com a classe trabalhadora, né, as trabalhadoras, trabalhadores, é muito importante. O Instituto Federal, ele é uma instituição que se pretende exatamente dar formação para essa classe, né, os filhos da classe trabalhadora. E nós trabalhamos com a educação socialmente referenciada. É uma educação que ela precisa fazer sentido na vida do indivíduo. Ele precisa encontrar o seu papel dentro da sociedade, tomar conhecimento desse papel, entendeu? Transformar essa sociedade e ter consciência disso. Então, essa educação é a educação que a gente se propõe a ofertar para a população. Por isso é tão importante o Instituto Federal, né? E esse espaço que você abre aqui para a gente hoje, um espaço muito importante, valiosíssimo, tá? Queria te agradecer, mandar um abraço também para toda a comunidade do Instituto Federal que nos ouve aqui, nossos estudantes, os trabalhadores, o Vitor, o professor Vitor Mamana, doutor pesquisador Vitor Mamana, também amigo, o professor Daniel, que foi o primeiro diretor do Instituto Federal, ele que organizou junto com o Vitor aquele convênio que deu início às primeiras atividades do Instituto Federal aqui em Campinas, ali no CT Renato Acha, primeiro curso federal, né, ofertado aqui em Campinas foi ali, né, o curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, inaugurado ali a primeira aula, né, no dia 29 de julho de 2013. Então, a gente está para completar agora 11 anos aqui na cidade de atividades, né, dia 29 de julho. Né, então, dia 27 a gente vai ter um evento lá no campus também, em comemoração a esses 11 anos aqui na cidade. E é uma construção coletiva, já, de muita gente. Tá? Hoje a gente tem uma comunidade ali de trabalhadores no Instituto Federal, tá? Que constrói essa escola, que faz essa escola acontecer, que dão aulas, fazem matrículas, fazem processo de divulgação, fazem seleção de professores, de alunos, organizam a escola, organizam contratos. Tem muito trabalho por trás disso. Então, estar falando sobre isso aqui no Jornal dos Trabalhadores é o diálogo de quem constrói a sociedade. É para essas pessoas, né, somos nós, né, que a gente faz esse diálogo hoje. E são os filhos dessa classe, da classe trabalhadora, que são o principal alvo nosso aí do Instituto Federal. Gé, muito obrigado. Tá? Espero que essa mensagem, né, possa chegar aí aos lares, possa abrir, né, os olhos, os corações das pessoas para o Instituto Federal, para vir estudar com a gente, lutar por mais escolas, por mais institutos federais. A primeira aqui levou mais de 100 anos para chegar, né? Eu espero que a segunda não leve tanto tempo assim. Vamos lutar, que eu acho que a gente consegue trazer a segunda, a terceira, né, a quarta, quem sabe. Campinas tem espaço para isso, tem demanda, tá bom? Obrigado, Gé. Obrigado, Eberval, muito obrigado. Mas antes de fechar o programa,
eu vou desabafar aqui. Uma coisa que está presa na minha garganta há muito tempo. O terreno público do Instituto Renato Archer foi entregue por uma empresa privada, né? E a população não ganhou nada com isso. Vou te explicar e também explicar para os ouvintes como é que se deu essa questão. Havia uma demanda da concessionária Autoban de ampliar uma terceira faixa naquela região do Dom Pedro. E aí, obviamente, havia uma demanda, mas tem que entender o seguinte: a Autoban não é pública, é particular. E havia um movimento para que houvesse, caso houvesse a doação da área, ressarcimento em benfeitorias, o posto de saúde, ressarcimento para ir para a escola. E isso a Autoban não abriu mão, não quis dar o ressarcimento. E aí havia a demanda da Autoban e havia a demanda da comunidade. Qual a saída? Tem duas saídas. Uma é a prefeitura receber o terreno como doação e depois doar para a Autoban sem nenhum ônus. E o outro era o ressarcimento para a comunidade. O que aconteceu? Eu estou investigando isso há anos. E a Autoban recebeu o terreno de graça do ex-prefeito Jonas Donizete Dário, né, um grupo só. A prefeitura recebeu o terreno por doação do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, para atender a Autoban, eles doaram o terreno para a Autoban, o terreno público que foi doado para a prefeitura, e aí doaram o público sem nenhuma contrapartida. E aí eu estou acompanhando essa questão, que tinha um procedimento no Ministério Público, mas o promotor é amigo, né, do Delanhol e se omitiu perante a isso. E eu não quero aqui, fazer julgamentos de valor, mas havia um posicionamento do governo Temer de que abriria uma escola federal no Campo Grande. Somente uma escola federal seria no Campo Grande e iria fechar a dos Amarais. E aí começou uma briga, dos Amarais com o Campo Grande, que nós, trabalhadores, não tem nada a ver. Queremos a escola no Campo Grande, queremos a escola dos Amarais, queremos no Campo Belo, no DIC, para atender uma demanda. E o governo fez isso, o Temer, justamente para fazer as comunidades brigarem. E é uma coisa que eu quero colocar claro. Eu tive umas reuniões que o bicho pegava. Tinha uma pessoa do Campo Grande, a Rádio Noroeste gosta de invadir, né? Não é que nós gostamos de invadir. O problema para esse cara, que tem que entender, a região do sudeste de Campinas é o Campo Grande. E a Rádio Noroeste se localiza na região noroeste. Quem colocou a gente na região norte foi o governo. Mas nós somos Rádio Noroeste porque defendemos os pontos cardeais que se aprende do primeiro dia da escola. Ou seja, somos Rádio Noroeste porque nós estamos de acordo com os pontos cardeais localizados na região noroeste de Campinas. E não temos nada contra, deixar claro aqui,
defendemos a Escola Federal no Amarais, defendemos no Campo Grande, defendemos no Campo Belo, porque nós queremos que o debate vá para frente. Agora, tem muita coisa estranha, né? Tem muita coisa estranha. Por exemplo, encaminharam para o promotor um abaixo-assinado falando que o povo era a favor da escola no Campo Grande. O povo era a favor, eu conheço algumas pessoas que assinaram um abaixo-assinado. Esse povo foi a favor de mais institutos federais, inclusive no Campo Grande. Era um contra. Deixa eu só fazer uma coisa. É que assim, quando você faz um documento desse aí, pedindo fechamento de uma escola é muito difícil. Eu acho que jogar a população, uma parte da população contra a outra, é muito complicado. Esse processo aí foi muito difícil, né? A gente tem que unificar a luta em torno da expansão e não jogar uma região contra a outra. De repente aparece um documento da população sendo a favor do fechamento da escola. Isso é absurdo. Eu achei aquilo absurdo, viu? Mas, infelizmente, nesse processo aí acabou acontecendo, né? Eu acho que o papel, Gê, aí que você está fazendo é esse mesmo, unificar a luta. Vamos lutar por mais escolas, certo? Onde for necessário. Não tem que fechar uma escola para abrir outra. Onde está escrito que tem que ser assim? Por que eu tenho que fechar uma escola para abrir uma nova? Essas 100 que vão abrir nova, vai fechar onde para poder abrir essas 100? Não pode aceitar isso, sabe? Então a luta tem que ser pela expansão, não pelo desmonte de escolas, né? Essa é uma luta errada, quem segue por esse caminho, né? Então, infelizmente, a gente viu uma parte da população, ela foi manipulada. E talvez manipulada, às vezes tem uso político disso também, a gente sabe que existe, né? Infelizmente, né? E acaba induzindo parte da população a fazer uma defesa errada, tá? Que vai prejudicar a população. Então é muito ruim, tá? Eu acho que isso aí foi muito ruim. Eu particularmente quero fazer uma questão aqui que eu, como jornalista, estou investigando. Como é que você doa um terreno público para uma empresa e a empresa não fazer nenhuma contrapartida? Pode ser que a empresa dê uma contrapartida para o bolso de alguém. Eu estou investigando porque é uma situação complicada, porque a prefeitura não deveria ter doado o terreno para o Tuban fazer a obra. Deveria ressarcir a comunidade de alguma forma. E eu chamo a atenção que quem recebeu um abaixo-assinado, a pessoa chegou em mim e falou assim: assina um abaixo-assinado para a escola do Campo Grande. Claro, assinei. E depois eu vi que mandaram um ofício para o promotor dizendo: está aqui um abaixo-assinado das pessoas que não querem a escola nos Amarais. Eu falei assim: peraí, eu não assinei isso, não foi isso, eu fui enganado. Eu falei para o promotor, Áureo Lopes, e ele não entendeu a questão. Ele falou: abaixo-assinado é beleza, entendeu? O pessoal está se manifestando aqui porque o assunto é muito sério. Bom dia, Jair. Grande e fraterno abraço. Parabéns pelo trabalho. Noroeste em Ação. É o João Luiz de Castro, que ele está lá em Manaus, né, fazendo trabalho com os indígenas lá, e a gente se orgulha muito, porque a gente colocou umas radiozinhas para o povo indígena. César Sabala: a expansão deve ocorrer com qualidade, valorizando o professor, servidores e alunos. Campos e Moeiro, do Norte, acompanhando a Frente Nacional Docente em Rede. Eu queria fazer, para a gente finalizar mesmo, Riberval,
Infelizmente o pessoal vai comentando, mas no final tal. Mas uma coisa muito séria, que o pessoal vem falando, e a greve dos servidores. Como é que foi aqui em Campinas, o que reivindicavam e se saíram vitoriosos da greve? Excelente pergunta, Gerry. Acho que é muito importante falar sobre isso aí, porque a greve ela está dentro de um instrumento de luta, né, da classe trabalhadora, né? E aqui em Campinas houve a adesão foi muito forte ao movimento grevista aqui dos servidores em Campinas, né? E a reivindicação principal, né, Gerry, era justamente um reajuste salarial que já havia, o salário está congelado. A última negociação que teve foi com o governo Dilma, né? Então, de lá para cá, sem negociação no governo Temer, sem negociação no governo Bolsonaro, e no ano passado, uma parte da reposição dessas perdas salariais, o governo Lula deu, uma parte delas, 9%. Mas veja, do tempo que estava sem nenhum tipo de reajuste. Então, estava acumulando para mais de 30% de perda salarial. Quando foi esse ano, o governo acabou apontando no sentido de que daria zero de reajuste. Então a gente ficou preocupado, falou, como é que num governo, tá certo, trabalhista, você tem uma proposta de congelamento salarial? É difícil entender isso, né? Para muitos foi difícil entender. Então isso acabou estimulando um processo de greve, enquanto era ofertado para os professores, servidores de educação zero, os policiais recebendo reajuste, o pessoal da Receita recebendo reajuste. Então isso gerou uma insatisfação muito grande. Né? E eu acredito que isso aí foi o que culminou esse processo de greve aí. A greve, ela foi uma greve que ela foi vitoriosa, né? Porque nós saímos com um acordo, né? De reajuste nos auxílios para 2024 e duas parcelas de reajuste, uma em 2025 e outra em 2026. Né? Então, por agora é isso, né? o que deu para negociar. Tá? Então, acho que foi vitoriosa. E até porque greve é também um instrumento de educação de quem faz a greve. Importante que quem luta conquista. Eu tenho gente se manifestando aqui, estamos chegando ao final, mas deixa eu dar um abraço para o César Sabala, IFCE, que é do Instituto Federal do Ceará, Campos Limoeiro do Norte, acompanhando a Frente Nacional Docente em Rede. Pessoal também de Manaus, bom dia. Pelo Noroeste em Ação. Bom, gente, infelizmente por uma questão de tempo, eu agradeço muito o Eberval, foi muito produtivo e a gente deixa o convite para o Eberval para voltar, porque a luta continua, como sempre, né? A luta continua. Eu, particularmente, vou tomar um banho daqui a pouco, vou para o lançamento do meu amigo Pedro Tourinho, candidato a prefeito, porque em Campinas a gente precisa ter um diagnóstico de Campinas. O diagnóstico da educação, nós acho que a gente conseguiu hoje, que é campus do Instituto Federal, no Campo Belo, no DIC, na região do Boa Vista e no centro. Eu tenho certeza que isso será acompanhado pelo candidato Pedro Tourinho, porque ele é meu amigo pessoal também, já conversei com ele também, eu acho que o Eberval também, não só como deputado, mas também como amigo. Debateu isso com ele? Conversei sim. O Pedro Tourinho, ele é um grande entusiasta do Instituto Federal, né? E é uma pessoa que tem, assim, sempre nos dado um grande apoio, né, para o Instituto Federal, sempre atento às demandas, né?
O Pedro Tourinho, na época ele estava como vereador em Campinas, ele foi quem ajudou a destravar o problema do terreno lá no Campo Grande. O terreno tinha um prazo de 5 anos para implantar a unidade e, vencidos os 5 anos, o terreno voltaria para o município. Ele conseguiu lutar para a lei, né, estender por mais 5 anos, deu tempo então de implantar. Então ele ajudou, sempre tem ajudado, né, o grande amigo Pedro Tourinho. Obrigado, Durval. Por hoje nós terminamos o Jornal dos Trabalhadores. Na próxima semana nós vamos debater medidas reparatórias. Nós vamos discutir aonde se encontra a riqueza da escravidão que está em Campinas, uma parte. Nós vamos discutir com Reginaldo Bispo medidas reparatórias para o povo negro de Campinas. Nada mais, nada menos, nós temos que sim organizar a raiva e para a gente construir um Brasil decente. Muito obrigado.